Estreou então a nova série da revista, mas basicamente uma minissérie, né? E uma continuação aparentemente de Jujutsu Kaisen. Sim, está de volta o autor mesmo que está cuidando da história, né? Então vou comentar sobre ele também e sobre os outros destaques também da revista, que ainda assim continua com alguns problemas com respeito à popularidade em alguns dos mangás. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei sobre a edição 41 da Shonen Jump. Na capa da revista tivemos o Mojuro, a continuação aí de Jujutsu Kaisen aparentemente. Eu não cheguei a ver o mangá, eu ainda nem terminei de ler o Jujutsu Kaisen, então eu acho que não faz sentido eu ler essa série. Eu vou acabar passando por enquanto. As páginas coloridas foi para o Aonohako, para o mangá Kyoshi-kun, abrindo aí um novo arco, né? E também para o Himaten. Temos o Holy Dragon, que é publicado só na versão digital, e temos o Hunter x Hunter, que é um mangá que está em ato sem prévia de volta. Temos aí na revista 16 mangás ranqueados, e a última posição foi o Nice Prison, que é o último capítulo dele nessa edição aqui. A próxima edição ele não vai estar mais na revista, esse aqui já é a finalização. Também porque teremos uma nova série na semana que vem, mas eu vou comentar isso no final do vídeo. Aguenta aí que daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas o Nice Prison é um mangá que não deu certo, você já ouviu falando bastante sobre ele, né? Eu cheguei a falar até num vídeo aí em específico que eu até dropei a obra. Eu normalmente não dropo, né, mangás da Shonen Jump, mas aqui foi um caso à parte, não tem como. Na 15ª posição é o Ekiden Bros, que eu acredito que pode ter o mesmo final, um cancelamento bem precoce, mas eu não sei quando exatamente pode ser. Eu tenho aqui as minhas apostas sobre quando que vai ser, mais ou menos, né, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Vou só complementar já com o mangá, que é o Wart, né, a 14ª posição, que é um mangá que eu acredito que também vai ser cancelado. É um mangá que não tem escapatória, né, já falo isso muitas vezes, mas falando um pouquinho sobre quando eu acho que vai ser o cancelamento, eu acredito que como temos aí novos mangás sendo lançados, que no caso são minisséries, né, até onde eu sei foi falado, né, então eu acredito que esse mangá, que é o Mojuro, e o próximo que vai ser lançado na semana que vem são duas minisséries, pelo menos até então onde foi passado é isso. Então, por ser uma minissérie, quantos capítulos mais ou menos eu acredito que pode ser em torno de 7 a 8 capítulos. O que pode ser então, eu acredito que quando esses dois mangás saírem, a revista já vai então tirar junto os cancelados, que seriam quem? Ort, talvez eu botaria Ekiden Bros também. Então, se for assim nesse caso, 4 mangás de uma vez saindo. Eu acredito que a revista já vai fazer dessa forma, a não ser que ele já então faça então a volta de Hunter x Hunter, porque eu já falei isso em algumas vezes, né, que o Hunter x Hunter tá prestes a voltar. O autor já publicou algumas coisas, né? Então logo pode ser possível isso. Então eu acredito que pode ser mais ou menos esse ponto aí. As duas minisséries vão sair daqui a algumas semanas. Eu falo mais ou menos 8 ou 7 capítulos. É mais ou menos uma quantidade certa que dá para compilar um volume. Normalmente um volume sai com aparentemente 7 a 8 capítulos. Então eu boto essa margem. Acredito que pode ser por aí. Então, tendo isso em mente, pode ser exatamente dessa forma. Pode sair o Mojuro, o mangá da próxima semana, e pode sair o Wart. Aí o outro ponto seria, se Hunter x Hunter voltar, eu acredito que vai ser ele. Vamos esperar um pouco mais pra gente ver como é que isso vai se desenvolver. Mas na próxima posição, a posição 13, é o Ping Pong Parry, que tá me decepcionando um pouco. Eu esperava um pouco mais em questão de posições, mas não tá sendo dessa forma. Eu tô me decepcionando um pouco, eu esperava mais, e pelo que foi passado, né, nos primeiros capítulos, mas vamos ter que esperar o volume 1 sair para a gente ter uma ideia melhor. Mas aí, quando o volume 1 sair, que eu acredito que como eu já havia falado, vai ser só em outubro, se não me engane, nem lembro mais, outubro, novembro. Quando esse volume sair, então a gente já vai ter muita coisa já acontecido. Então pode ser que a minha opinião de agora, que é um mangá que talvez ainda sobreviva, pode ser passar para uma opinião de um mangá que já só espera o cancelamento mesmo, ou o oposto, né? Vai depender de algumas situações aí, mas por enquanto é um mangá que já tô começando a ficar com dúvidas sobre a sua permanência. Temos na posição 12 o Kaeregama, e recebeu uma posição um pouco mais baixa nessa edição. Não sei se isso é uma resposta a alguma coisa com respeito à popularidade, tendo em vista que as últimas edições ele ficou até em posições boas. Mas agora, essa posição baixa será realmente um sinal de que ele não foi tudo isso como tu esperava? Eu tô ainda na espera sobre mais coisas, né? Mais edições, mais posições. A gente vai ter uma ideia melhor sobre isso. Por enquanto, ele tá ainda, vamos dizer assim, em análise, vamos colocar dessa forma, né? Mas tudo pode acontecer. Na posição 11 temos o Nui Exorcist, que acredito que ainda vai continuar em publicação. Não sei se o mangá pode ter uma possibilidade dele no futuro ter um fim da mesma forma que o Kill Blue, que foi um mangá que estava em desenvolvimento, estava aí desenvolvendo seus arcos, estava abrindo novas alternativas e do nada um arco final. Não sei se no Exorcist pode ter essa mesma possibilidade. Eu acredito que não por enquanto, porque diferente de Kill Blue, no Exorcist tem vendas que não são tão grandes, mas são superiores a pelo menos a Kill Blue. Se estagna numa certa margem ainda, né? Mas ainda são sim vendas um pouco melhores.
Acho que também a popularidade interna do mangá mantém o mangá vivo, né, durante todo esse tempo. Então, pelo menos isso é bom, né? Por enquanto é um mangá que não é um sucesso, nunca foi, né? Mas pelo menos ainda é um mangá que tem uma popularidade suficiente para permanecer na revista. E na posição 10 é o Haruka's Mount, que ainda mantém uma zona intermediária boa, não é lá grande coisa, pelo menos em posições, mas pelo menos até então vem se mostrado eficiente e vem tido até então as melhores posições em toques dos mangás que estrearam junto com ele na mesma leva. Isso é muito bom, muito importante, e talvez seja um sinal positivo, visto que a revista tá louca procurando um mangá de esporte aí, pra quem sabe substituir Haikyuu ou outros esportes aí. Eu não acho que até então Haruka's Mount tem potencial para substituir Haikyuu, que Haikyuu, né, foi um negócio surpreendente, mas já é algo melhor do que antes, né, porque antes nem tinha. Todo mangá de esporte era cancelado precocemente. Agora Haruka's Mount, será que existe alguma possibilidade? Ele vai conseguir então se firmar na revista? E se ele se firmar, ele vai conseguir fazer sucesso? Eu já falei aqui em alguma edição que eu não quero que Haruka's Mount seja um mangá mediano, um mangá de meio de revista, um mangá que só tá sendo tapa-buraco. Mangás dessa forma que eu já falei, é no Exorcist, que o Blue era dessa forma, que hoje com o Himaten estão praticamente se tornando desse nível também. Shinobi Goto, se continuar assim também, pode também ser a mesma situação. Eu espero que Harukaze não seja também. Temos o Deus Samurai, o mangá continua a mesma posição, né? Os últimos capítulos estão se mostrando que agora o mangá tá entrando no seu arco final, seu embate final. Então, se eu fosse dar um palpite de quando o mangá terminaria, tendo em vista os arcos, né? Um arco mais ou menos de Deus Samurai não tem mais de 30 capítulos, acho que nem mais de 20. Mas se eu fosse dar um palpite aí, eu chutaria que mais ou menos por aí, entre 20 aproximadamente, 25. Se o autor quiser realmente fazer esse arco final, acredito que o arco poderia durar mais ou menos essa quantidade de capítulos, o que pode ser a obra mais ou menos por aí, em quantidade de capítulos até o final. Dando um palpite aí bem no aleatório, vamos ver se vou acertar. Mas mesmo assim, se for essa quantidade de capítulos, ainda vai ter até o ano que vem, até o início do ano que vem para se encerrar, né? Caso realmente aconteça. Vou trazer mais detalhes aí sobre uma hipótese de quando vai terminar Deus e Samurai nas próximas edições. E o Kagurabachi, ele tá na posição 8, posição intermediária, né? O mangá já tem uma grande popularidade. Inclusive, né, um detalhe muito importante é que tem a possibilidade de um anúncio para Kagurabachi até o fim do ano. Pelo menos no site Analyzite, né, uma teoria que achei bem interessante, que pode ser certo, né, é que talvez Kagurabachi, por conta que vai ter o especial de aniversário, né, uma capa, pode ser que o anime seja anunciado oficialmente lá. Kagurabachi, pelo menos, ele tá no seu melhor momento atualmente. Vamos ver se o anime só vai hypar ainda mais. Na sétima posição é o Akane Banashi, já havia falado sobre ele, né, e aquela situação, o mangá continua com vidas boas, mas não é o seu ápice. E a sexta posição é o Sakamoto Days, que até o ano que vem pode ser encerrado. Então, estaremos esperando aí mais novidades. Qualquer coisa nova eu vou estar falando aqui no canal. E a quinta posição é o Shinobi Goto, mangá que está se iniciando um novo arco, né? Está se desenvolvendo mais um arco de ação. Como normalmente, né? Eu acho que isso vai ficar bem mais comum. Acho que é isso que o autor quer trabalhar. Não tanto em comedinhas, em essas coisas, mas realmente em arcos assim de ação, porque eu acho que esse é o foco, né? Acho que à medida que a obra vai se desenvolvendo, as coisas vão ficando mais sérias nesse nível. A quarta posição é o Roboko, continua a mesma coisa de sempre, uma comédia do mesmo jeito, então continua a mesma situação. E já abrindo o top 3 é o Witchwatch, que continua fazendo sucesso. Nada tão grande também, nada tão impressionante, mas pelo menos é algo bom, né? E pelo menos recebeu uma ótima posição nessa edição. A segunda posição é o One Piece, que como sempre está na segunda posição. Ainda continua com flashback do arco atual, então vamos ver onde isso vai levar. E a primeira posição ficou Madame Witch, que é um dos grandes sucessos da revista, uma grande promessa, né? Pelo menos o mangá faz sucesso e vamos esperar que a obra só venha crescer ainda mais em popularidade. Tirando isso, nada tão importante para se falar. Volume 4, pelo menos vender vidas boas, então vamos torcer que isso só aumente com o tempo. Mas falando sobre a próxima edição, a edição 42, ainda tem um detalhe importante, né, que é a respeito do novo mangá, a minha história que vai se iniciar, né, que é o Samurai Henrotsu, que vai estrear na próxima edição. Agora com o encerramento Nas Prison, vai ser na próxima edição o mangá já ocupando a vaga dele. As páginas coloridas serão para o Mojuro, para o Akane Banashi, e uma página colorida até estranha, né, que é o Ort. Não sei o motivo, eu não acho que isso aqui seja por conta de popularidade. Você já conhece o Ort e sabe que o mangá não tem sucesso nenhum. Então, vamos ver se isso vai... Eu acredito que não, mas vamos ver se isso vai mudar alguma coisa, né? Mas isso vai ficar para a próxima edição. Deixa aí o like que ajuda o crescimento do canal. E acompanha o próximo vídeo que aparecer aí no final. É isso, até o próximo vídeo.